Já recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal Edilvan Alencar, que vai conversar conosco, mas antes eu vou ouvir o boa tarde do Adson Rodrigo, que também está conosco hoje presencialmente aqui nos estúdios da Sonzum. Adson, boa tarde para você, uma ótima sexta-feira. Boa tarde, Aloysio Vilar, boa tarde a todos os nossos ouvintes sintonizados em 106.5 e também aqueles que estão nos assistindo através do canal da Sonzum FM no YouTube. Recebendo hoje, nesta sexta-feira, o deputado federal reeleito Edilvan Alencar, ele que é do PDT, teve o seu nome cotado também para assumir a Secretaria Estadual de Educação, mas na próximo dia 1º vai tomar posse novamente como deputado reeleito pelo estado do Ceará. Edilvan, seja bem-vindo mais uma vez, você que esteve conosco em 2022, ainda na pré-campanha e também durante a campanha, e nós hoje vamos conversar sobre o assunto principal, que é a sua base, a sua principal bandeira, que é a educação. Boas-vindas aqui ao nosso jornal. Obrigado, boa tarde, Adson, boa tarde, Aloysio, boa tarde a todos os ouvintes da Sonzum, boa tarde meus conterrâneos do Cariri. Pois é, depois de 4 anos aí difíceis, né, porque foram difíceis, é muito complicado esse último mandato parlamentar, haja visto o governo federal e a própria composição do Congresso. Mas quarta-feira, 10 horas da manhã, próxima quarta, dia 1º, eu estou tomando posse no meu segundo mandato parlamentar. Aproveito o ensejo para agradecer, especialmente o povo do Cariri, né, de todo o Cariri. Eu tive 154 mil votos na primeira eleição e fui reconduzido com 187 mil votos. Uma votação expressiva e eu fico muito agradecido e me sinto muito responsabilizado em poder fazer boas entregas e dar o melhor de mim enquanto homem público. Oi, Edilvan, eu lembro da nossa última entrevista que você falava do trabalho que estava sendo realizado para que o Bolsonaro saísse do poder, para que a gente tivesse uma mudança de fato nas eleições. Agora, Lula está eleito, Eumano de Freitas é o governador do estado do Ceará, ou seja, segue naquela mesma linha, e o Camilo Santana, ministro da Educação. Como é que você avalia todo esse cenário? Eu passei 4 anos fazendo uma oposição sem tréguas. Todos os dias eu estava lá. Não era uma oposição por oposição, é porque realmente era um governo desastroso em todas as áreas. Desastre da educação, dava as costas para a universidade, para escolas. Desastre na saúde, quando negou a pandemia. Desastre no meio ambiente, nós estamos vendo aí, né, o que aconteceu com os Yanomãos. Então, assim, todas as áreas ele foi um desastre. Então, eu fazia uma oposição combativa, né? E graças a Deus, graças ao povo cearense, ao nordestino especialmente, a gente conseguiu que ele pegasse o beco pelas urnas, né? É assim que a democracia se expressa. E a gente está no 2023 em um novo contexto, né? Lula eleito, né, pela 3ª vez de volta ao comando do país, e a gente tem a grata satisfação de ter 2 cearenses, né? Inclusive um caririense, meu conterrâneo do Crato, que é o Camilo, eleito senador numa votação expressiva, no comando do Ministério da Educação, que é o ministério mais importante do Brasil, na minha avaliação. E não só o Camilo, mas tendo à frente a ex-governadora Isolda Sela, que deixou o governo do estado com uma ótima aprovação, uma pessoa que conhece muito de educação. Então, a gente tem que repensar esse mandato parlamentar no sentido de contribuir, de ajudar. A expectativa é alta, porque a carência é enorme, mas eu estou muito confiante, muito otimista e disposto a ajudar o povo cearense e brasileiro, especialmente o povo da educação. Mas um dos propósitos meus é ampliar minha pauta parlamentar nesse mandato. Eu pretendo entrar em outras causas diversas. Tá? Quais seriam elas? Já pegando o gancho. Já pegando o gancho, a questão da saúde, né? O Brasil é um país muito carente de saúde pública. Nós temos a questão do piso da enfermagem, né? A questão da causa animal, aqui no Cariri tem um projeto de fazer um hospital para causa animal, não existe, né? E a questão da infraestrutura urbana, já se fala até em duplicar a BR-116, então eu acho que eu tenho condição. E tem uma pauta que também eu já estive atuante, que era aumentar, que é exatamente ligada aos sindicatos, né? Direito das pessoas, dos trabalhadores, não só dos professores, né? Uma coisa que também me chama, me convoca. O deputado Edilvan, você falou agora em relação a outras linhas, no caso, outras bandeiras, também serem faladas por você e ser uma luta do deputado.
mas a educação, ela realmente aí é seu pilar maior. E dentro dessa pauta, eu me recordo que ano passado você citou que poucos parlamentares faziam parte daquela bancada considerada de educação. Não chegava nem a 20, se eu não me engano. E agora, com essa nova legislatura, você também já chegou a conversar, articular com essa bancada, se ela aumentou? Pois é, Adson. Eu fiz um processo de emenda participativa ano passado. Eu coloquei R$ 1.200.000 para diversas áreas, para as pessoas votarem, né? 109 mil pessoas foram para a internet votar. E lá tinha esporte, tinha cultura, causa animal, atenção ao idoso, né? Então as pessoas votaram. Então, só para dar uma ideia de que eu quero ter um mandato já bem amplo. Eu denunciava constantemente nesse país que dos 513 deputados, só tinha 12 deputados ligados à educação, né? A bancada evangélica com 120, a bancada da bala com 105, a bancada do agronegócio com 108 e a educação 12, né? Eu dizia, tanto que eu lancei minha candidatura chegando numa Kombi, simbolicamente a bancada da Kombi. Não é que essa bancada foi reduzida Ainda para 8 parlamentares? Vou ter que chegar agora numa rural, eu acho, né? Não é porque uma Kombi já vai ser grande. Que infelizmente o nosso país não é voltado à educação. Não. Se fala muito, né? Se discursa muito. O Brasil, a educação é prioridade. Aí você vai num universo de 513 parlamentares, você tinha 12, agora vai para 8 deputados para defender a pauta da educação. 8 deputados que têm uma trajetória ligada à educação. 8 deputados que foram eleitos por professor desse país. Aí como que isso é prioridade, né? Então é uma luta mais intensa, né? Inclusive, já iniciando o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já foi anunciado pelo ministro da Educação, o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, o reajuste de 14,95% no último dia 16 de janeiro. Como você vê esse novo reajuste, esse piso salarial, acredita que ainda pode melhorar de acordo com o próprio orçamento para o próximo ano e que infelizmente ainda muitas cidades não aderiram, né, a esse reajuste, inclusive até a própria Confederação dos Municípios tem orientado os prefeitos a não concederem esse reajuste. Pois é. Só pegar um gancho aqui, é porque a gente recebeu uma pergunta do professor Leomar Oliveira, que é justamente sobre esse assunto, e ele pergunta: deputado, como se explica governos que se colocam contra o piso do magistério, sendo resistente em aplicá-lo? Bom, vamos entender essa questão. É que nós aprovamos, nessa legislatura em 2020, mais dinheiro para a educação. Eu sou coautor de uma lei que coloca 78 bilhões a mais para a educação. E esse aumento já se reflete desde o ano passado. O ano passado, o reajuste foi 33,24%. Esse ano, 14,95%. Então, esse reajuste só acontece porque tem uma nova lei, é o novo Fundeb, que coloca mais dinheiro para a educação, não é por acaso, né? O ministro Camilo, ele assinou a portaria do MEC, essa lei é de 2008. O MEC fez um ato que tem que ser feito mesmo. A diferença é que o ministro anterior ao Camilo, ele foi questionar essa lei do piso. O Camilo não questionou. O Camilo entende a educação, é uma pessoa que respeita. Então, aí a nossa surpresa, o ministro publica a portaria, aí vem a Confederação dos Prefeitos, a entidade que junta os prefeitos, para dizer, não cumpra. Como assim? E eu comecei uma cruzada de desobediência a essa fala, né? Eu comecei com vídeos, com participação em rádios, jornais, todos os meios de comunicação, debatendo com professores, já fui para bem umas 4, 5 cidades, para dizer por que não vão cumprir, não tem recurso. Eu até aceito dizer que tem realidades distintas. Tem município que tem uma situação bem confortável, outros até mais dificuldade. Mas vamos conversar, vamos ver, vamos botar o pingo nos i, vamos mostrar se tem recurso ou não tem. Isso tem que ser claro, o recurso é público, não é de prefeito A, B, C ou D. Então, assim, aqui no Ceará, né, graças a essa nossa mobilização dos sindicatos, nós já temos mais de 40 municípios que desobedeceram a Confederação Nacional dos Municípios. Mais de 40 já deram o reajuste de 14,95%. E todo dia um vai. Eu acho que a gente chega na próxima semana a mais de 50, 60. O ano passado, a gente conseguiu que dos 184, quase 160 desse esse reajuste. Tem município que nem deu ano passado. Engraçado, a coincidência, a maioria dos municípios que não querem cumprir são os mesmos que não cumpriram ano passado. Só que isso é uma questão muito grave. E esse recurso, onde é que está?
Então é preciso que os conselhos municipais do Fundeb fiscalizem esse recurso, porque o recurso existe, ele está acontecendo, né? Inclusive, também foi uma bandeira que você levantou sobre a questão dos precatórios. O Fundeb, né, e agora o próprio governador Eumano já vai fazer o pagamento dos professores de 97 a 2002 nessa folha de pagamento do mês de janeiro. Essa bandeira também vai continuar no mandato do Irilvan? Bom, então ainda sobre o reajuste, eu prometi na minha campanha que ia cobrar isso durante todos os anos. Então, assim, não vão ficar com raiva de mim não, senhores prefeitos e secretários. Eu prometi, enquanto candidato a deputado, que ia cobrar isso todos os anos. Então, estou cumprindo a minha promessa de campanha. Eu sou coautor da lei do Fundeb. Eu sou o relator dos precatórios. Nós aprovamos uma lei que disse 60% de precatório para professor. E para nossa alegria, dia 31 de janeiro, à noite, vai estar em conta a primeira parcela dos precatórios. Só a primeira. Isso. É 40%. Vai ter mais 2 parcelas de 30% da rede estadual. Tem mais 1 bilhão que vai ser julgado. E tem outra questão, outra conta que a gente vai fazer sobre precatórios futuros já. Então, assim, precatório foi um erro que a União cometeu, depositou dinheiro errado. O Supremo já julgou, não tem questão de mérito. E nós vamos acompanhar o do Estado. E dos municípios, eu estou me colocando à disposição de, junto com o prefeito, com o procurador, com o sindicato, e até a instância que esteja o processo. Se está em Recife, vamos para Recife. Porque eu fiz isso no Supremo. Uma das primeiras ações como deputado federal foi no Supremo Federal para pedir para julgar logo esse processo. Estava 15 anos parado. Para nossa alegria, houve o julgamento e nós ganhamos. Edilvan, temos aqui perguntas dos nossos ouvintes e a Rejane, que é mãe de uma criança autista, pergunta sobre projetos da sua autoria sobre as pessoas com deficiência. Ela destaca também que existem informações de que aqui em Crato pode haver cuidador para 2 ou 3 crianças. O que é que você teria a dizer a respeito disso? Rejane, nós passamos um período, os últimos 4 anos, que era assim, contenção de danos. Porque o ministro da Educação, um desses destrambelhados, que eu nem sei qual foi, é bom até a gente esquecer, eles são para ser esquecidos. Ele disse que crianças que tivessem deficiência era para ser isolados na escola. Só para ter uma ideia. Então, assim, nós trabalhamos com umas criaturas que não têm o menor senso nem de humanidade. Eles queriam que as pessoas com deficiência fossem isoladas da escola. Então, como é que a gente tira o Ministério da Educação dialogar com as criaturas dessa? Agora, sobre nova direção MEC, nós temos que avançar nessa pauta. Por exemplo, cuidador é uma profissão muito relevante, mas não tem nem regulamentação. Não tem regulamentação. Quem é cuidador no município, no B, tem informação, como é que vai ser? Só para a gente ter uma ideia. Então, assim, agora, neste novo momento que o Brasil passa, eu quero sim me empenhar. Eu acho que é uma dívida que o Brasil tem, uma dívida histórica, mas com o ministério anterior não dava nem para conversar sobre isso. Ele tratava dessa forma pessoas com necessidades especiais, com deficiência. Só para registrar que a Alane, lá no nosso canal do YouTube, falou sobre o assunto e disse: boa tarde, Edilvan, precisamos que nossas crianças autistas tenham mediadores capacitados em aba. Estão querendo colocar cuidadores lá, sendo um cuidador para acompanhar mais de uma criança, e não queremos apenas cuidadores. Nossas crianças com TEA, autismo, né, precisam aprender, e para isso é necessário que o material seja adaptado e que a criança tenha um mediador com a qualidade em aba. Aí o comentário da Alane sobre esse assunto. Pois não, Adson? Que inclusive a educação mudou, né, deputado? Nós sabemos que hoje a escola tem que ser inclusiva. E infelizmente no governo passado queriam colocar essas crianças apenas em uma única sala de aula, fazendo a exclusão desses alunos. Então é de fato para ser debatido, discutido esse novo modelo de educação do nosso país. E dentro desse novo modelo, a ex-governadora e agora secretária nacional de educação colocou que as escolas também de ensino fundamental, que são ali de responsabilidade do município, para serem em tempo integral. Isso também foi um grande avanço na nossa educação. Olha só, a Isolda Sela, quando governadora, no penúltimo dia, ela fez um ato que a história vai revelar a força do que ela fez. Ela pegou 1 bilhão e deu para os municípios cearenses, 1 bilhão do estado, dizer, olha, vocês deverão implantar tempo integral no 9º ano do fundamental. No futuro, o Estado vai dizer o que isso vai representar para essas crianças, né?
Então, assim, um ato dos mais importantes da educação cearense dos últimos anos. Mas a história vai revelar o que é o município, que não tinha nenhum aluno em tempo integral, passar e custeado por o Estado. Né? Esse modelo de escola, é bom a gente entender, escola não existe só para passar conteúdo, só o português, só a matemática. Não é isso. A escola é um espaço de reflexão, de amor, de aprender a respeitar as pessoas, inclusive os desiguais, que não são iguais a gente, né? E eu aproveito esse ensejo para me reportar aos educadores do Cariri, né? A gente tem uma secretária de Educação que é cratense, Eliane Esteiro, que eu desejo muito sucesso na sua gestão, a Luciana da CRED e toda a rede aqui municipal, estadual, de professores, gestores, né? E nós temos essa concepção, eu, Isolda, Eliana, Camilo, do que é uma escola, é um espaço de reflexão, um espaço amplo. Não é um espaço só de conteúdo para formar, não é isso. Tem que formar um cidadão. E até a gente pergunta como é que a gente falhou enquanto escola em eleger uma marmota dessa para presidente da República, né? A gente até se questiona, né? Será preciso mais filosofia, mais sociologia, mais história dentro das escolas? Eu acho que sim. E que a questão das próprias escolas militares está sendo também rediscutida agora, porque existem algumas ideologias colocadas até pelo filósofo já falecido Orlando de Carvalho, né, no caso, Olavo de Carvalho, que fez com que também doutrinasse essas crianças da maneira totalmente errônea que tem da história do Brasil. E falando um pouco dessa história do Brasil, um fato bárbaro, que foi justamente agora essa tentativa de um autogolpista. E como você define essa situação, deputado? Pois é, em 2019 nós amanhecemos o dia e começamos o ano com o Olavo de Carvalho ditando as ideologias educacionais desse país, e a pauta da moda era escola militar para todo mundo, né? Modelo de escola militar, nem a Coreia do Norte adotou para todo mundo. Você ter uma escola militar, 2, 3, é louvável, eu até gosto. Mas dizer que tem que ser todas as escolas militares, ou quase todas, 30%, e eu digo, olha, quem entende de educação é quem estudou na universidade, quem se formou para ser professor. Não são nos quartéis que estão os professores, não são. São nas universidades, nas escolas. Quem entende de educação somos nós, não é quem está em quartel. Recentemente nós assistimos esse episódio triste, lamentável, que surge até o nome do Brasil lá fora, que foram as pessoas desesperadas, mas com interesses. É bom que deixe claro, essas pessoas têm interesses, né? É dono de garimpo irregular, é gente que fez tráfico de madeira, é gente que desmatou, é gente que estava ganhando dinheiro, né? Foram lá naquele congresso. Sonegadores de impostos. Sonegadores de impostos. Então, assim, é só para deixar claro que ali não era um bando de patriotas, não. Ali eram pessoas financiadas por quem estava ganhando muito dinheiro de forma irregular. Gente que estava acabando com a Amazônia, gente que estava fazendo tudo isso, né? Os garimpos ilegais. Tá aí os índios, o que está acontecendo, dizendo ao mano. Tá aí o que está acontecendo. Então eles foram lá, destruíram o congresso. Eu estou voltando quarta-feira, né? Já estive lá depois dessa coisa, eu não sei nem nominar o que é aquilo ali. Não dá nem essa tragédia, nome, né? Não dá nem para nominar de tão bárbaro, né? Um ato super bárbaro. Mas o fato é que as instituições são mais fortes. E as pessoas desse país também. Nós somos os democratas na grande maioria. E eu acho que eles só perderam com isso. Eu acho que após aquele movimento, cada vez mais se esfacela esse legado triste que o Bolsonaro deixou. Deputado Edilvan, agora vamos falar sobre os municípios onde você foi votado aqui no Cariri. Você foi votado nos 26 municípios da nossa região, tem suas bases maiores em Nova Olinda, Santana do Cariri, aqui no Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha. E, deputado, ano passado você destinou recursos também para todas essas cidades. Como vai ser também esse trabalho, essas conversas, articulações com os prefeitos para emendas parlamentares também aqui para a nossa região? Pois é, eu tenho duas formas de destinar emendas. Uma delas é uma emenda que ela abrange e atinge várias pessoas da localidade. Por exemplo, quando eu ajudo a Universidade Federal do Cariri, a UFCA, eu ajudei toda a região. Eu agora estou vindo do Instituto Federal, IFCE, aqui do Juazeiro. Então você ajuda um conjunto de pessoas. Além disso, eu tenho algumas responsabilidades locais, né, com minha cidade de origem, Nova Olinda, com Santana, com Crato. Eu praticamente, nessa legislatura, eu ajudei Nova Olinda, Santana, Crato,
Altaneira, Barbalha, Mauriti, Missão Velha, Milagres, Potengi, Araripe, Campos Sales, né? Então, todas eu tenho, assim, alguma dificuldade porque eu fui votado dos 184 municípios. Eu fui em todos, né? Então, eu não consigo... Não tem como mandar as verbas impositivas, né? Tinha que ser o orçamento só para mim. Isso. Todo o orçamento do Congresso para mim dava certo, porque eu tive, né, voto em 184 municípios e alguns municípios, por exemplo, o município de Ererê, né? Eu tive 13 votos na eleição passada. Agora eu tive 1.200. Só para ter uma ideia, no município ali, perto de Jaguaribe. Então, assim, eu sou muito grato e procuro ajudar, inclusive com pautas coletivas também. Inclusive, deputado, a gente está aqui falando em Santana, o ex-vereador Eduardo Freire está mandando um abraço para você também. O querido Eduardo de Santana, obrigado, Eduardo. Isso, foi o primeiro lugar em Santana, Nova Olinda. Mandar um grande abraço também para os assessores que estão aqui, a Érica Finelon também, todos que estão nos sintonizados e principalmente o Wellington. Todos os amigos, o Wellington também, aqueles que estão sintonizados na região do Cariri Oeste, na nossa 106.5. Muito bem, Dilvan, gostaria já de agradecer pela tua participação aqui no Jornal Grande Cariri, lembrando que estamos sempre à disposição, tá? Quando tiver um tempinho, venha cá, converse conosco, o povo do Cariri, o povo do Ceará quer saber um pouco do teu trabalho. Eu que agradeço esse espaço, né? É muito importante, prestar conta do mandato parlamentar e dizer ao povo do Cariri que eu estou aí pronto para quarta-feira assumir, para trabalhar e dar o melhor de mim enquanto homem público, enquanto parlamentar, manter-me digno, acho que essa questão é importante, e procurar ajudar esse país, especialmente a educação. Um grande abraço a todos. Adson Rodrigo. Agradecer ao deputado federal Edilvan Alencar por sua presença aqui no nosso estúdio e também ressaltar o que o Aloysio já falou, que nós estamos sempre com o microfone aberto também para você, sempre que vier ao Cariri, prestar esses esclarecimentos aos seus eleitores e também aos nossos conterrâneos. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Muito bem, conversamos aqui no Jornal Grande Cariri com o deputado federal pelo PDT, o Edilvan Alencar.